Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre essa chuva que tem atingido bastante e pelo menos 33 pessoas morreram lá no estado de Pernambuco, na Grande Recife também, a gente vai atualizar a situação e conversa agora com o Giovanni Dilif, que é coordenador de operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Seja muito bem-vindo e a primeira pergunta que eu te faço: que alerta que vocês fazem neste momento em relação à situação que ainda possa provocar mais estragos naquela região? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Evandro. Boa noite a todos. Nesse momento, nós temos 15 municípios, estado de alerta muito alto, Pernambuco, Recife, vários municípios aqui da região metropolitana. Isso por conta do grande volume de chuvas já ocorrido, já precipitado, e ainda a previsão possa continuar chovendo, inclusive que possa voltar a chover forte. Chuvas acontecem normalmente com maior frequência e intensidade entre a madrugada e início da manhã. Próxima noite pode voltar a chover forte. Com o solo já bastante encharcado, a rede de drenagem já bastante sobrecarregada com tanta água, nem precisa chover tanto para que a gente possa ter novos impactos, infelizmente, negativos. Então é importante essa atenção, esse cuidado, porque ainda podemos ter problemas com excesso de chuva. Giovanni, Tainá Fafam falando agora com você. Obrigada pela sua disponibilidade aqui na CNN. Enquanto você fala, a gente acompanha imagens da força da água, né, da chuva em Recife. Eu queria saber o seguinte: já existia uma previsão de que esse cenário poderia acontecer e teria algo que poderia ter sido feito para prevenir essas mortes e esse impacto tão grande na população? Enfim, alertas, não sei se foram emitidos ou se poderiam ter sido emitidos. Qual que é a sua avaliação diante desse cenário que poderia ter sido feito para minimizar o impacto na população? Olha, já há uma década, até um pouco mais de uma década, o governo brasileiro vem investindo fortemente, justamente nisso que você falou, na prevenção. Então, a criação do CEMADEM, acontecida em 2011, foi justamente uma resposta a um grande evento que aconteceu em janeiro de 2011, na região serrana do Rio de Janeiro. Em 2012, tivemos a criação do Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, são vários órgãos, além do CEMADEM, dentro da Defesa Civil Nacional, trabalhando de forma articulada para que a gente possa prevenir tragédias como essa e outras que a gente vê de forma recorrente. O trabalho é de a gente prever o quanto de chuva vai acontecer e, além disso, o impacto dessa chuva, levando em consideração os mapeamentos de áreas de risco nos diferentes municípios. Recife é um desses municípios que tem um grande número de áreas de risco. Então, desde o início dessa semana, o CEMADEM e outros órgãos vêm trabalhando de forma articulada, porque a chuva não aconteceu só esta noite. Durante essa semana, tivemos outros episódios de chuva forte. Só nessa semana, para a gente ter uma ideia, choveram cerca de 500 milímetros de chuva. Cada milímetro é 1 litro de água por metro quadrado. São 500 quilos, é meia tonelada de água por metro quadrado esta semana. Nessa última noite foram cerca de 200. Para a gente ter uma ideia, no mês de maio, a gente tem, no mês inteiro, cerca de 300 milímetros de chuva. Então, tem chovido muito, uma chuva acima do normal. Os órgãos têm se articulado, emitido alerta. A CEMADEM, na segunda-feira à noite, emitiu um alerta alto para deslizamento de terra e, na madrugada, hoje cedo, subiu para muito alto. E esses alertas se mantêm em nível muito alto. Então, nessas situações, a Defesa Civil e os órgãos competentes tomam ações dentro dos planos de contingência. E essas ações tendem a mitigar os efeitos, os impactos dessa chuva. Isso quer dizer que, se não tivesse havido todo esse trabalho, né, de articulação interinstitucional e preventivo, é possível que o impacto tivesse sido ainda maior. Ô Giovanni, o prefeito lá de Recife, né, João Campos, falou sobre o fenômeno chamado de onda de leste. A partir do monitoramento que vocês fazem, dos dados que vocês colhem das centrais meteorológicas para poder emitir esses alertas,
Quais são esses fenômenos, então, além deste mencionado pelo próprio prefeito, e por que a gente tem visto uma duração assim bastante intensa, né, e longa? Então, começamos com chuvas ao longo da semana, se intensificando neste fim de semana, com possibilidade de mais chuva forte ainda que leve a mais estragos ao longo do sábado e do domingo. O que está acontecendo ali naquela região? Porque Paraíba e Alagoas também foram atingidos, não nas mesmas proporções que Pernambuco, mas também com prejuízos. Sim, Evandro. Paraíba e Alagoas também receberam os volumes de chuva dessa onda de leste, desse distúrbio de leste, não com tanto volume, mas ainda durante a próxima noite a gente pode voltar a ter chuvas mais fortes. Em Alagoas pode ter volumes mais significativos de chuva. Essas ondas de leste são instabilidades na atmosfera, são circulações de vento que proporcionam a formação de nuvens carregadas, e vem se propagando, vindo lá do lado da África, um pouco mais do sul, elas vêm se propagando sobre o oceano. O combustível delas é a temperatura da água. Então, se a gente tem águas quentes, essas nuvens vão estar bastante carregadas de umidade. Quando elas chegam aqui na costa do Nordeste, né, vindas pelo oceano carregadas de umidade, dependendo dos ventos e da temperatura que elas encontram, elas vão despejar mais ou menos água. Durante a madrugada e manhã, a gente tem o vento terral, que sopra do continente para o mar, numa direção contrária dessas instabilidades. Por isso que é nesses horários em que a gente tem os maiores volumes de chuva, quando coincide com a chegada de uma ondulação dessa. Pois bem, um planeta mais aquecido, que é o que a gente vem observando, tem também temperatura dos oceanos mais elevada. Portanto, cada vez que uma ondulação dessa se propaga e chega no Nordeste, se ela passar por um oceano mais aquecido, a gente vai ter mais água, mais intensidade e maior duração. Perfeito, muito bem explicado. Giovanni, obrigada pela sua disponibilidade, por conversar aqui na CNN. Giovanni Dolif, que é coordenador de operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Obrigada, viu? Bom trabalho por aí. Obrigado. Boa noite.